Mais uma vez, bom sábado a todos. Texto-chave. Eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Temos Jesus sentado num jumento, a entrar em Jerusalém, a ser adorado, a cantarem hosanas, e uns certos senhores, Lucas 19, 40, certos senhores a dizerem assim: ó mestre, manda-os calar. E Jesus vai-lhes dizer algo que nós encontramos aqui. Ele diz: asseguro-vos, se eles calarem, as próprias pedras falarão, clamarão, não é? Com algumas versões. E é este o verso principal da mensagem desta manhã. Eu há bocado perguntava às crianças: as batatas falam? As pedras falam? Falam ou não falam as pedras? Não? Falam. Falam. No ano 1799, o lugar Roseta, no Egito, o Sr. Bossard, um oficial francês do Corpo de Engenheiros de Napoleão, estava a cavar uma trincheira de uns 7 km a norte da cidade. De repente ele notou numa grande pedra de basalto negro surgindo acima da lama. Pensando que poderia tratar-se de um antigo tablet, vocês acham que o nome que a gente dá àqueles aparelhinhos que usamos com o dedinho é novo? Não, é um nome antigo, tablet. Antigamente, aquelas pedras que eram escritas eram um tablet. E nós hoje falamos de um eletrónico, não é? Um instrumento eletrónico é um tablet. Curvou-se para examinar o achado mais detalhadamente. Havia estranhos sinais gravados na superfície da pedra. E o engenheiro Bossard entendeu logo que os estudiosos que acompanhavam Napoleão estariam interessados nela. Da próxima vez que ele foi ao acampamento, ele levou consigo a pedra de basalto negro, com as inscrições em grego e 2 formas de um antigo egípcio. Diz que não foi tarefa fácil. Que tamanho é que é o tablet que nós temos, às vezes? Mais pequenino, não é? Este tinha 1,20 m de altura, 80 de largura e ainda 28 centímetros de espessura. Era fácil transportar, não era? Este tablet. Nas malas das senhoras, então, era mais facílimo. Então ele lá transportou para o acampamento e então diz que foram necessários mais de 20 anos para que os eruditos concluíssem decifrar o que aquela escrita dizia. Primeiro eles tiveram de traduzir a parte em grego e a seguir anotaram os nomes de pessoas e de lugares na porção grega a seguir. E viram que os mesmos nomes da outra escrita, pouco a pouco, os hieróglifos começaram a mostrar sentido. Uma vez que se pudesse ler esta antiga escrita egípcia, seria possível saber muito mais sobre a vida do Egito durante o tempo de José e Moisés. E assim foi realmente o que aconteceu. E deste modo, muitas pessoas vieram a crer nas histórias da Bíblia. A arqueologia tem trazido à luz maravilhosas informações que confirmam os relatos da Bíblia, que durante muitos séculos vinham pondo postos sem dúvida pela crítica das Escrituras Sagradas. Descobrimos na Assíria, Babilónia, terras da Palestina, têm trazido ao conhecimento do mundo da atualidade fatos e narrativas que confirmam as declarações bíblicas. Assim Jesus estava certo quando disse que as pedras haveriam de falar. Então, falam ou não falam as pedras? Mas eu não vou falar das pedras da calçada, nem da pedra do granito, não vou falar dessas pedras. Há 2 pedras na Bíblia que eu hoje gostaria de falar convosco. Quem esteve na reunião de oração, falámos sobre uma dessas pedras. Lembram-se qual foi a pedra que o pastor falou sobre? Daqueles 10 minutos que ele falou na quarta-feira, quem esteve presente, lembram-se qual foi o personagem da Bíblia que ele falou? Não se lembram? Era uma pedra. Não. A mulher cananeia. Quem é que era aquela mulher na sociedade? Era uma pedra. Era ou não era? Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus 15,
Peço desculpa se em algum momento a tosse atacar, que isto tem estado assim um bocadinho complicado. Mateus 15, versículos 21 a 28. Nós conhecemos esta história, não conhecemos? Mas vamos ler. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endominhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: Despede-a, pois vens clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Quem era esta mulher? Era uma pagã, mas tinha a fé em Jesus. Ela pertencia a um povo à antiga linhagem de Cananeia. Eles eram idólatras, desprezados e odiados pelos judeus. A essa classe pertencia a mulher que foi ao encontro de Jesus. Era pagã, sendo, portanto, excluída das vantagens especiais dos judeus. Residiam entre os fenícios muitos judeus, e a notícia da obra de Cristo penetrara nessa região. Alguns dentre o povo lhe ouviam as palavras e testemunharam as maravilhosas obras que ele realizara. Esta mulher ouvira falar deste profeta. Dizia que curava toda a espécie de doença. Ao ser informada do seu poder, nasceu-lhe a esperança no seu coração. Inspirada pelo amor materno, decidiu apresentar o caso da sua filha. Tinha o firme desígnio de levar a sua aflição a Jesus. Ele devia e podia curar a sua filha. Agora vemos uma mulher que era desconsiderada na sociedade judaica, era de um povo pagão, já para já era mulher, depois não era judia. Então era ou não era uma pedra? E quando ela chamava por Jesus e pedia que a acudisse, os discípulos ficaram incomodados. Disseram: Despede-a, manda embora, sai depressa daqui, estamos a chatear. Ai, vá, manda. E Jesus ignora. Mas ignora para nos dar uma grande lição. Deu uma grande lição aos discípulos, mas também nos dá uma grande lição a nós hoje. E quando vê, mesmo dizendo: Então, mas o Senhor vai tirar a comida da boca dos seus filhos e vai dar aos cães? Jesus está-lhe a chamar cão. Porquê? Porque era o valor que ela tinha na sociedade naquela altura. Ele não lhe está a chamar. Ele está a pôr em palavras aquilo que as pessoas pensavam que estavam ao seu redor. E ela mesmo assim não se sente ofendida. E ela usa aquela expressão: Não, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Ela só queria uma migalha. E essa migalha era a cura da sua filha. E Jesus vai lhe dizer: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Grande lição que Jesus deu aos seus discípulos e àquelas pessoas que iam com ele. Grande lição que Jesus nos dá hoje. Nós às vezes sentimos-nos superiores ou achamos-nos. Eu às vezes acho-me. Sabem, eu quando estou no meio das crianças eu não me acho. Eu acho mais pequenina do que eles. E eu aprendo muito com eles. O Salvador ficara satisfeito com a resposta que a mulher lhe dera. Proveu-lhe a fé nele. Por seu trato com ela, mostrou que aquela era tida como rejeitada de Israel. Não mais é estranha, mas é uma filha da família de Deus. Como filha, tem o privilégio de partilhar das dávidas do Pai. Cristo assegura-lhe então o que pede e conclui a lição dada aos discípulos. Voltando-se para ela com um olhar de compaixão e amor, diz: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Estas palavras encontram-se no livro Filhas de Deus, de irmã Ellen White. Igualmente encontramos outra pedra na Bíblia.
Esta eu tinha-me lembrado, eu não me tinha lembrado da mulher cananeia, mas quando o pastor falou na quarta-feira, disse, eu tenho que inserir esta mulher também na mensagem. O centurião romano. Um homem que, transportando mais perto das nossas guerras, eu li um comentário que poderia ser considerado um general de Hitler. Ele matou, ordenou a matança de muitos judeus, de muitos israelitas. Mas ele também tinha ouvido falar sobre este Jesus, sobre esta pessoa que curava e não fazia exceção de pessoas. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 7, de 1 a 10. Para ler o relato deste homem também. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. E este, chegando-se a Jesus com a instância de suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eu, antes de continuar, um centurião que tinha sobre a sua alçada vários homens, ordenava e comandava vários homens. Ele ouve falar sobre este Jesus. Ele tem um servo a quem tem muito carinho, e quando este servo fica doente com esta paralisia, ele não se sente digno de ir ter com Jesus. E então manda quem? Responsáveis, judeus. Olha, vão ter com Jesus, vocês são da mesma religião, vamos assim dizer, são da mesma cultura, e ele vai-vos ouvir. Ele a mim não me vai ouvir, mas a vocês vai ouvir. E então manda este pedido através destes homens. Ele diz que acreditava que Jesus o poderia curar. Nunca vira o Salvador, mas as notícias que lhe chegaram aos ouvidos lhe inspiravam fé. Não obstante o formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião deles era superior à sua. Já rompera as barreiras de preconceitos e ódios nacionais que separavam os conquistadores do povo conquistado. Manifestara respeito pelo serviço divino e a bondade para com os judeus com os seus adoradores. Nos ensinos de Cristo, segundo lhe haviam sido comunicados, encontrara aquilo que satisfazia as necessidades da alma. Tudo quanto havia de espiritual dentro dele, correspondera às palavras do Salvador. Sentira-se, porém, digno de chegar à presença de Jesus e apelara para que os anciãos dos judeus, a fim de fazerem o pedido quanto à cura do servo, estavam relacionados com o grande mestre e saberiam, pensava, aproximar-se dele de maneira que lhe conseguisse o favor. E assim eles fizeram, estes anciãos. E continuando na descrição, a partir do versículo 6 diz, então Jesus foi com eles e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda-me com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. Ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Os anciãos que foram ter com Jesus reconheceram que ele era um homem que fazia bem àquela cidade, não é? Tinha mandado reconstruir a sinagoga, tinha deixado que eles pudessem se juntar e estudarem a palavra. A irmã Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, tem esta descrição. É assim que todo o pecador se deve aproximar de Cristo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Em Tito, no capítulo 3, versículo 5, encontramos este versículo. Quando Satanás vos diz que sois pecadores e não podeis esperar receber bênçãos de Deus, diz-lhe que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores.
nada temos que nos recomenda a Deus, mas a justificação em que podemos insistir agora e sempre é a nossa condição de completo desamparo, o qual torna uma necessidade do seu poder redentor. Renunciando a toda a confiança própria, podemos olhar à cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não o tenho, à tua cruz prostrado me sustenho. Os judeus haviam sido instruídos desde a infância quanto à obra do Messias, porque tinham-lhes inspirado as declarações dos patriarcas e profetas, bem como o simbólico ensino do serviço sacrificial. Haviam, porém, desprezado a luz, e agora nada viam em Jesus de desejável. Mas o centurião, nascido do paganismo, educado na idolatria de Roma imperial, instruído como soldado, aparentemente separado da vida espiritual pela educação e o ambiente, e ainda mais excluído pelo fanatismo dos judeus e pelo desprezo dos seus patrícios pelo povo de Israel, esse homem distinguiu a verdade que eram cegos os filhos de Abraão. Não esperou para ver se os próprios judeus o receberiam, aquele que se dizia o seu Messias, ao brilhar sobre ele a luz verdadeira que ilumia todo o homem que vem ao mundo. Havia, embora afastado, discernido a glória do Filho de Deus. Para este Jesus, foi um penhor da obra que o Evangelho havia de realizar entre os gentios. Com alegria antecipou a reunião de almas de todas as nações ao seu reino. Com profunda tristeza descreveu aos judeus o resultado da rejeição da sua grande parte deles. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger dentes. Ai, quantos ainda estão preparando para a mesma fatal decepção? Enquanto almas mergulhadas nas trevas do paganismo lhe aceitam a graça, quantas há em terras cristãs sobre as quais a luz resplandece apenas para ser rejeitada? Outra pedra que deu testemunho daquilo que o povo judeu não dava. Outra pedra que o próprio Jesus conheceu, que não havia em Israel homem de tanta fé. Encontrei um poema que Stella Câmara Dubois escreveu em 1908. Ela viveu entre 1908 e 1987. E ela diz assim: eu vos conclamo, poetas do Evangelho, tocai vossos clarins que este orbe velho em ruínas se esvai. A miséria campeia e toda a sorte, de impurezas expõe a terra à morte, que num resvaldo cai. Eu vos conclamo, em nome de Jesus, que levanteis mais alta a sua luz em prontidão e pressa. Bateu a meia-noite e vem chegando. Com as asas da esperança, além voando, o dia da promessa. Eu vos conclamo e ouvirdes essa voz. Se não ouvirdes, quem faremos nós? As pedras clamarão. Ide é a ordem, e vem do Salvador. A todo o custo, pois onde for, dizei que há salvação. Eu vos conclamo a serdes consagrados, que a inspiração de Deus vos fez ousados do seu livro através. A enorme luta que enfrentar tereis já foi triunfada pelo Rei dos Reis. Prostai-vos a seus pés, cantai as boas novas da excelência, ocultai-vos em Deus, Pai da clemência, e combatei o mal. Jesus virá. A glória e a majestade serão a vossa coroa, mocidade, no dia universal. Eu gostei muito deste poema. Resume um pouco aquilo que Deus diz. Ide e pregai o Evangelho. Eu gostaria de ser esta pedra que esta mulher foi em Cafarnaum. Eu gostaria de ser esta pedra que este centurião foi também. Mas às vezes sou a pedra que fico sentada e sossegada sem mexer. E penso que sou mais do que as outras pedras. Eu até gostava de ser a batata que fala. E como eu dizia ainda há bocado aos juvenis, a decisão é de quem? É nossa, é minha. Não nos podemos calar diante desta graça imensurável, deste amor que se move em nosso favor, para que possamos ser reconciliados e que nos conduz pacientemente e de maneira longânima aos valores eternos e à semelhança com o seu Filho, Jesus Cristo. Porque se não fizermos nada, as pedras falarão por nós e somos indesculpáveis diante de tanta maravilha. Que
Deus nos possa abençoar e que possamos ser estas pedras que temos como testemunho na palavra de Deus. É o meu desejo para mim e para vós.